Olá, eu me chamo Jucileide, eu sou chefe do Serviço de Informações e Estatística, que funciona dentro da Coordenadoria de Estudos e Avaliações Educacionais SEAVES, aqui na SEDUC. Estamos aqui para falar um pouco com vocês sobre o censo escolar, tá? Então, no nosso serviço, nós fazemos o acompanhamento e o monitoramento do censo escolar, que é a maior pesquisa, né, que nós temos nacionalmente. Ela tem um caráter declaratório e tem fins estatísticos, né? Essa pesquisa ela é anual e ela é feita no âmbito nacional, tá? Então, como eu falei, o censo é um levantamento de dados estatísticos educacionais em âmbito nacional. Ela é feita para educação básica, né, anualmente, e tem o INEP como o coordenador desse processo, em articulação com os municípios e estados e as escolas das redes privadas, né? Então, por sua abrangência, por atender todas as dependências da rede de ensino, ela é considerada a maior pesquisa educacional do país e, pelo tamanho do Brasil, talvez mundial também ela se enquadre na das maiores pesquisas, né? Essa pesquisa, ela faz o recorte da educação do ensino regular e da educação especial. Eu trago aqui para vocês um pouco da legislação que normatiza a pesquisa censo escolar, né? Então, ela se dá a partir da Constituição da República, em 1988. Depois, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, que é de 1996. E, por fim, a primeira portaria, né, que é a 264, de 26 de março de 2007, que institui o Dia Nacional do Censo Escolar, que é a última quarta-feira do mês de maio. Nós também trazemos a portaria 316, né, que retrata sobre como se dá a pesquisa, e é muito importante falar para vocês sobre o decreto 6.425, que traz em seus artigos a importância e a obrigatoriedade de toda a escola de educação básica declarar o censo escolar. Nós temos também as demais portarias, que é a 235, que é de agosto, que estabelece os parâmetros de verificação e publicação, de validação e publicação dessa pesquisa, a 91, que é de 2017, que torna públicos os princípios fundamentais e boas práticas que orientam a produção e a divulgação das estatísticas anuais. Temos a portaria 503, que é a portaria que retrata basicamente da verificação in loco, ou seja, o INEP e as coordenações estaduais, elas fazem no período que é denominado de preliminar, que a escola já fez a primeira coleta e fecha após o dia 31 de julho. Então, as escolas e suas redes podem fazer a verificação dos seus dados através da verificação em loco. E nós temos também a Lei 14.113, que trata do Fundeb, que também traz recortes sobre o censo escolar. Então, o artigo 205 da Constituição, ele já diz que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, né? Então, sendo isso a principal ponto de partida, no artigo 208 já diz o quê? Que é dever do Estado que a educação será efetivada mediante a garantia da igualdade de condições. Então, o Estado precisa garantir o acesso e buscar a permanência e a qualidade da educação, né? E compete ao poder público, então, recensear os educandos. Como é que eu vou recensear? Então, eu vou recensear através da pesquisa censo escolar, tá? Então, o censo escolar hoje, ele é um processo digital, mas no passado ele era feito nos cadernos físicos, que as escolas preenchiam, né? Mas hoje, a partir de 2007, nós temos o sistema chamado Educacenso, onde todas as escolas podem fazer o seu preenchimento online. A pesquisa ela é autodeclaratória, então cada escola ela usa dos seus documentos administrativos para fazer as declarações, né? E assim, a partir de 2007, o censo, então, passou a ter maior confiabilidade e segurança nos seus dados, porque passa, então, a usar um sistema. Anualmente, como eu falei, nós temos uma portaria que define as datas de coleta do censo, tá?
Então, a portaria de 2024 foi a 181. Nós tivemos uma retificação também com a portaria 73, com relação a algumas datas, mas a data base do censo, onde as escolas devem coletar todas as informações, é a última quarta-feira do mês de maio, que esse ano, de 24, foi dia 29. Então, toda pessoa que tem acesso ao sistema Educacenso, ela pode ter acesso em 3 níveis de usuário: leitor, executor e superusuário. Normalmente, as escolas, para fazer as declarações, elas usam o perfil de executor. O gestor escolar, se ele não faz a declaração, o perfil é criado já como leitor. O superusuário somos nós da coordenação, e aqui no estado de Sergipe nós temos um superusuário por escola, na rede estadual, e as redes municipais também têm o superusuário, que assim podem excluir ou inserir novos usuários no sistema. Então, eu tenho, para fazer a declaração do Educacenso, eu preciso ser um usuário, eu preciso estar numa escola, aí eu vou declarar o gestor, declaro as turmas, declaro os alunos e também os professores. Esse fluxo aí, só mais detalhado um pouquinho, que vocês podem observar com maior calma depois, né? Então, para declarar, meu primeiro passo é informar o gestor da escola. Então, quem é o gestor da escola? É o responsável legal pela unidade de ensino, tá? Então, a primeira tarefa no Educacenso é inserir o CPF do gestor e vincular a escola. E a partir daí, então, eu posso fazer as informações sobre a escola, declarar as turmas, os alunos e os profissionais em sala de aula. Tá? E eu trago um modelo de como a escola vê isso no sistema. Esse é um formulário de escola. No formulário de escola, nós trazemos 3 informações importantes, que é a identificação, a caracterização e a organização escolar. Então, eles vão preencher todos esses campos com relação a esses temas. Turma, né? Então, dependendo do número de turmas de cada escola, eu vou criar a turma, né? E aí eu vou dizer qual é a etapa que essa turma pertence, e lá eu vou, então, definir a estrutura curricular, a forma de organização e se ela é bilíngue. Bilíngue para o censo não é falar uma escola que traz o português e o inglês, por exemplo, mas não. É a que tem a escola em línguas de sinais e usa o português como segunda língua, tá? Então, as turmas podem ser cadastradas ou, se a escola já faz o censo do ano anterior, elas podem ser remanejadas e atualizadas, tá? E criadas as turmas, eu então vou declarar os alunos, que também é dividido por identificação do aluno, dados pessoais e o vínculo, vincular esse aluno então à turma e à etapa que ele estuda. A mesma coisa ocorre para os professores, que são os docentes em sala de aula, né? Também é dividido em identificação, dados pessoais e vínculo, tá? No sistema Educacenso, todas as escolas, elas têm acesso a relatórios, tá? Então, eu faço a declaração dos dados e também posso verificar se esses dados foram informados adequadamente, corretamente, através dos relatórios, tá? Essa parte que falamos até então se chama primeira etapa, que é a etapa que é basicamente fundamental para você saber o quantitativo de alunos, de escolas e de turmas e de professores no ano do censo, mas o censo também tem essa segunda etapa chamada de situação do aluno, que ela ocorre entre o mês de fevereiro e abril do ano seguinte, para denominar ou para dizer o movimento ou o rendimento. O que seria então um movimento? É dizer se no ano letivo o aluno foi transferido, se ele deixou de frequentar ou se ele foi falecido. No caso de falecido, a escola deve guardar uma cópia da certidão de óbito, porque uma vez o aluno declarado falecido, ele não pode retornar mais ao sistema. E rendimento, que seria aprovado e reprovado. O aprovado concluinte seriam os do 5º, 9º e 3ª série do ensino médio, que é onde estão terminando as etapas. Tá? Então, o cronograma da situação do aluno para o ano de 2024, ele iniciará a coleta em fevereiro de 2025, 3 de fevereiro, e ele termina a coleta em 15 de abril.
no censo, ele tem sempre uns períodos de verificação desses dados. Então, eu começo dia 3, o sistema fecha dia 14, fica fechado até o dia 14 de abril, e em 15 de abril, quando o sistema abre, eu posso, então, ratificar, retificar ou fazer ou simplesmente concluir a minha etapa por considerar que todas as informações foram declaradas corretamente. Tá? Então, a gente gostaria de deixar claro, conforme as normativas, o dia D do censo escolar, ou dia nacional, ou dia de referência, é a última quarta-feira do mês de maio. E essa última quarta-feira do mês de maio, em 24, caiu no dia 29 de maio, tá? Então, quem devem ser declarados na pesquisa censo escolar? Todos os alunos que estavam presentes, matriculados e frequentes, tá? Então, se eu tenho um aluno nesse período aí, que tenham presente na escola, estudando, eu vou declarar. Caso o aluno tenha sido transferido anteriormente dessa data, então a próxima escola que receber é que vai declarar. Tá? Tem algumas dúvidas sobre, eu posso declarar o aluno que começou a estudar no segundo semestre? Não, a data corte e a data de retrato de referência do censo escolar é a última quarta-feira do mês de maio, ou seja, referente ao primeiro semestre, né? Então, todas as escolas têm a declaração no Sistema Educacenso, têm o acesso, elas devem fazer essa declaração conforme os documentos administrativos. O gestor, ele precisa validar esses dados, é muito interessante que ele valide esses dados, e assim ele faça o fechamento antes do prazo, né, designado nas portarias, e assim ele pode salvar o seu recibo de fechamento e também salvar os seus relatórios, onde consta lá os alunos, as turmas, os professores, enfim, todos os dados que aparecem lá no formulário de escola, de gestor, de turma, de aluno e de profissionais docentes em sala de aula, né? Então, é muito importante que você, gestor, conheça os dados da sua escola. Se você quer ver algum dado anterior, se sua escola salvou esses dados, você pode ter acesso. Se não salvou, você pode acessar as sinopses estatísticas do INEP, que estão disponíveis, pode botar no Google facilmente, sinopse estatística do censo escolar, aí vocês vão acessar facilmente. É importante a gente falar um pouquinho que uma boa parte dos dados coletados pelo censo escolar, eles são protegidos pela LGPD, tá? Então, o manuseio desses dados, eles devem se dar única e exclusivamente pelas pessoas que têm acesso à escola e que são do administrativo, né? Não é qualquer pessoa que pode ter acesso a esses dados. Então, é importante que vocês verifiquem como esses dados são armazenados, como é guardado esses relatórios que têm dados pessoais, para que apenas pessoas que tenham a liberação para esse manuseio de dados possam fazer uso. Então, essa é uma premissa importante para que você tenha consistência e fidedignidade dos dados, né? Então, é importante que a gente sempre trabalhe os dados observando os documentos administrativos para que eles tenham a fidedignidade. Tá? Eu trago aqui só uma curiosidade para vocês, que essa portaria ela é publicada, né, pelo FNDE, e essa é do início do ano de 24, né? E, como vocês sabem, o Fundeb, ele sempre... Eu acabo o 23, ele é a base para o repasse de 24. Quando eu termino o censo 24, ele é a base para o repasse de 2025. Então, aí é curiosidade, né? Que eu teria o meu aluno, digamos assim, mais barato, desculpa a expressão, mas o que tem o menor valor, que é o das séries iniciais, quando ele está na urbana, né, na cidade, que é de 6.305,47, foi, né, porque essa tabela já foi atualizada, assim como vocês podem observar aí que eu tenho a creche integral no valor de mais de 9 mil,
e aí eu tenho o ensino médio em tempo integral 8.197. Essa, como eu falei para vocês, é uma tabela que foi lá do início de 2024, a gente já tem novos valores. Vocês podem se atualizar buscando essas informações no site do FNDE também. Fazendo o fechamento sobre o censo escolar, ela é uma pesquisa anual, autodeclaratória. Aqui no estado a gente não migra ainda, então toda a escola ela fornece as informações e ela mesma encaminha direto no sistema Educacenso para a base do INEP, tá? E vocês podem observar que nós temos 2 fases de coleta. A primeira etapa, que faz a parte da coleta da matrícula, das informações da escola, do gestor, dos professores, e a segunda parte, que também não é menos importante, porque ela faz as políticas de educação de formadores, dos indicadores, desculpem. Então, os resultados do SAESE, do SAEB, do IDEB e do IDESE, eles vêm sempre após o fluxo publicado pelo INEP, que a coleta termina em abril e geralmente em maio é publicado esse fluxo, né? O quantitativo de alunos reprovados, aprovados, transferidos e deixou de frequentar ou falecidos, o INEP faz então essa publicação. Essa é um pouco do nosso trabalho no censo. Como eu já falei, a gente faz o acompanhamento das redes, né? Tanto municipais como estaduais e privada. A coordenação aqui do serviço, ela atua fazendo treinamento das equipes e também fazendo o acompanhamento dessas declarações. E no estado de Sergipe, nós temos 100% das escolas declaradas, as escolas que têm código INEP no estado, todas declararam a primeira etapa do Censo Escolar 2024, porque a segunda a gente vai ainda começar em fevereiro. Então, nós agradecemos a participação, queremos desejar um bom curso a todos e sucesso na jornada. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada e até a próxima.